Para você que está pensando em comprar o seu imóvel financiado e não sabe como escolher qual o melhor financiamento, qual o melhor banco, qual a melhor taxa de juros, qual a melhor modalidade, qual o melhor sistema de amortização e qual o melhor custo efetivo total, é nesse vídeo que eu vou te ensinar. Fica com a gente. Pessoal, como escolher o melhor financiamento imobiliário? Essa é uma decisão muito importante na hora de adquirir o seu imóvel. Eu sei que às vezes a gente está ansioso, né, na escolha do apartamento perfeito, o sonho, a realização da casa própria, mas vamos parar um pouquinho e vamos analisar qual a melhor taxa de juros, tá? Qual a melhor modalidade. Qualquer 0,1 sobre o montante financiado é uma baita diferença no final dessa conta, tá? E a gente fala isso e eu comparo, às vezes você vai ter diferenças de 30, 40, 50, 80, 100 mil ou mais na diferença no final do pagamento, que ao longo dos anos, que pode chegar até 35 anos, e qualquer 0,1 faz diferença sim. Então nessa hora, para um pouquinho, estuda, analisa e escolha o melhor banco. E para isso, é claro, a GM Financiamento Imobiliário está à disposição, porque a nossa assessoria não tem custo. Quem disponibiliza para você é o próprio banco e a gente te auxilia com toda a documentação para viabilizar a sua aquisição do seu imóvel com a melhor taxa de juros que o mercado pode oferecer. Então, ponto importante, o que a gente deve analisar dentro dos bancos que trabalham hoje no crédito imobiliário, quais os pontos para que a gente possa chegar na conclusão do melhor financiamento. Então, pessoal, ponto mais importante e inicial, taxa de juros efetiva. Dentro do mercado a gente tem taxa de juros nominal, efetiva e os finalmente o chamado CT, que é custo efetivo total dessa operação. Então, o primeiro ponto que vocês vão analisar é o juros efetivo. Qual que é a taxa de 8,9, 9,2, 9,5, 10, 10,2? Analisem esse primeiro ponto, tá? Ponto 2, custo do seguro habitacional. Então, existem alguns bancos que dão uma taxa de juros efetiva menor, porém com um custo de seguro habitacional mais caro. Automaticamente, o custo efetivo total dessa operação encarece demais. Então, nesse momento, a gente vai levar também em consideração o custo efetivo total da operação. E é um custo efetivo total da operação não só, às vezes, no início do contrato. Então, a gente pode ter um custo efetivo total menor de um crédito imobiliário, né, no prazo total, porém, mais caro no final ou mais caro no início e mais barato no final. Então, a gente vai analisar isso também, tá? Prazo de contratação, qual o prazo contratar? Eu sempre vou indicar prazo máximo, tá? Todo crédito imobiliário eu chamo de algo justo, você pode contratar o crédito em 35 anos. Se você for fazendo as amortizações, seja com recurso próprio, com fundo de garantia e quitar o seu crédito imobiliário em, por exemplo, 5 anos, 8 anos, você vai pagar um juros proporcional a esse período, tá? Então, pessoal, esse é um ponto importante. A gente vai fazer um outro vídeo falando um pouco mais sobre a parte de amortização, que eu acho importantíssimo, tá? E gosto muito dessa parte da matemática, mas prazo de contratação, por mais que dê diferença no custo efetivo total, eu vou sempre indicar o prazo máximo para que você tenha uma prestação mais confortável e você tenha um controle de fazer as amortizações ao longo do seu contrato, né? Para que você quite esse financiamento antes. Isso, é claro, se for a sua intenção. Às vezes o custo do crédito imobiliário é tão baixo que as aplicações financeiras no banco, como é atualmente na taxa Selic a 13,75, uma aplicação de renda fixa de um CDI está pagando mais do que o banco cobra de juros no crédito imobiliário. E esse é um ponto muito legal da gente comparar, mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo. Pessoal, outro ponto importante, custo do relacionamento com aquele banco. Então eu vou dar um exemplo. Eu sou cliente do Banco Itaú. E o melhor financiamento hoje, a melhor taxa de juros está na Caixa Econômica Federal. Legal, ótimo. E dentro da Caixa Federal, a gente pode ter algumas modalidades que vão dar uma taxa menor caso eu tenha conta, cartão de crédito, ou caso eu transfira o meu salário. Então a gente vai colocar na ponta do lápis qual o custo para esse relacionamento, para realmente no final dessa conta a gente, né, qual é a melhor taxa final, né, tendo esse custo de relacionamento. Às vezes a diferença é tão pequena que vai compensar que você fique no seu banco mesmo, mas às vezes a diferença não vai ser tão pequena e com certeza vale essa mudança. Fechado? Então esse é um ponto que eu levo em consideração. Pessoal, sistema de amortização. A gente tem atualmente dois sistemas. Tá? Sistema saque, sistema de amortização constante, é aquele mais utilizado no mercado com prestações decrescentes, elas começam maiores e vão diminuindo ao longo do tempo. E a gente também tem o sistema price, com prestações iniciais menores, porém
lineares e muda o sistema de amortização. Entre os bancos, e nem todos os bancos trabalham o sistema Price, mas o primeiro ponto na hora de fazer essa análise é se a taxa de juros efetiva dessa operação ela é igual no sistema saque e no sistema Price. Caso o sistema Price seja mais caro, já não compensa. Se ela for igual, o sistema Price pode ser bem interessante porque ele te dá uma condição de compra, uma condição de uma parcela interessante, mas não te impede depois, ao longo desse contrato, que você faça as amortizações. Então, o sistema Price tem sido muito utilizado no mercado, voltou a ser muito utilizado no mercado, porque os bancos, em alguns bancos, a gente tem encontrado taxas de juros iguais à do sistema saque. E em algumas situações, como a minha, por exemplo, eu às vezes preferi ter o meu contrato de crédito imobiliário no sistema Price, porque eu prefiro trabalhar com dinheiro, tem algumas aplicações que estão dando hoje um rendimento maior do que a minha taxa do crédito imobiliário, então eu prefiro pagar menos e ter, claro, o controle financeiro, né, em vez de fazer a amortização no meu contrato, de fazer essas aplicações. Fechado? Então, o sistema de amortização também é um ponto crucial e importantíssimo nessa modalidade. Outro ponto legal é analisar qual a modalidade. Aí não vou falar de sistema de amortização, a gente vai falar de modalidade. Modalidade porque recentemente os bancos trouxeram algumas novas modalidades, tá? Como, por exemplo, a modalidade do juros, né, fixo mais IPCA. Não vamos falar sobre IPCA hoje, não vou falar sobre essa modalidade e nem vou te indicar essa modalidade. IPCA é inflação, índice preço ao consumidor médio final. Então, essa modalidade ela pode ser extremamente volátil, principalmente no nosso país, com a nossa economia e também um pouco com a nossa política. Então, eu não indico para ninguém atualmente o sistema IPCA. A gente tem no mercado dois sistemas mais utilizados, que é o sistema de juros com uma taxa de juros fixa, mais TR, que é o indexador, a correção monetária, e a gente tem um outro sistema que está sendo bastante utilizado, que tem a taxa de juros fixa mais a poupança. E a poupança, ele é o juros de poupança e mais a TR. Então, vai depender de qual a taxa de juros fixa, qual que é a poupança que atualmente está no seu limite, que é 6,17, que tem possibilidade de reduzir quando essa taxa Selic reduz abaixo de 8,8. Então, tanto da poupança como da TR podem ser modalidades interessantes. Basta você analisar o que o banco proporciona naquele momento entre relação à taxa de juros fixa somado com poupança ou a taxa de juros comum, tá? Então, são dois pontos a analisar. Importantíssimo. E lembrando também que você pode contratar o crédito imobiliário e daqui 2, 3 anos, caso as taxas reduzam, você pode fazer a portabilidade desse seu financiamento. Você não está preso, tanto a portabilidade para um outro banco, como também a revisão do seu contrato que está em andamento. Eu vou fazer um outro vídeo para a gente falar também só de portabilidade e revisão de contratos, que eu acho que é interessantíssimo, tá bom? Pessoal, custo do seguro habitacional, para a gente fechar essa conta. Então, como eu comentei anteriormente, você tem a taxa de juros nominal, você tem o juros efetivo, que normalmente é juros sobre juros, juros efetivo no crédito imobiliário, porque quando fala de crédito imobiliário, a gente fala de juros ao ano e não ao mês. Então, quando a gente tem o juros efetivo, mais o custo do seguro habitacional, que é o custo do seguro obrigatório, em todos os bancos, o crédito imobiliário sempre vai existir o seguro, a gente tem no final dessa conta o custo efetivo total da operação, que eu levo em consideração e acho um ponto importantíssimo. Então, em alguns bancos, como eu comentei, a gente pode ter taxas de juros menores e um seguro habitacional mais caro. Então, a gente pode ter taxas de juros maiores com custo habitacional mais caro de seguro. Às vezes, esse seguro pode ser ao longo do contrato mais barato, porém, nos primeiros 15 anos ele é mais caro que os demais. E não compensa. Por quê? Você vai ficar mais de 15 anos pagando? Você planeja pagar mais de 15, 20 anos? Às vezes não adianta ele ser mais caro no começo e mais barato no final, porque você não vai ficar com esse crédito contratado durante 35 anos. Então a gente também tem que analisar em que momento ele passa a ser interessante. Se é no começo do contrato, no final do contrato, no meio do contrato. Então isso tudo faz uma grande diferença no final dessa conta. Então, pessoal, nesse vídeo de hoje a gente trouxe alguns tópicos para que você pare, pensa, reflita e escolha para você o seu financiamento, mas é lógico, conta com a GM Financiamento Imobiliário, que vai conseguir te ajudar, vai cuidar da sua documentação, vai te explicar todo esse sistema, não só que a gente comentou nesse vídeo, mas até um pouco mais além, falando um pouco também de amortização, que a gente também vai fazer esse outro vídeo, mas você tem a GM para te dar essa assessoria sem custo algum. Quem remunera e quem disponibiliza hoje a assessoria do escritório da GM é o banco. Então, conta com a gente para te auxiliar nesse processo e pense bem na hora de escolher o seu financiamento, que eu acho que essa é uma decisão muito importante. Fechado, pessoal? Até o próximo vídeo.
Eu me chamo Gabriel Baroni, sócio da GM Financiamento Imobiliário, empresa que atua no crédito imobiliário há mais de 13 anos e possui mais de 10 mil contratos emitidos. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comentário, compartilha, manda para os amigos, para a família, que com certeza você vai ajudá-los e muito. Com a GM Financiamento Imobiliário, fica fácil conseguir comprar o seu imóvel financiado.